Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais um episódio do programa Sou Mutante. Eu sou Jaque Lessa, criadora do Método Mutante, esse método que ajuda a mulheres a aliviar a ansiedade de forma natural. E todas as terças e quintas-feiras, nesse horário do 12h30, às 12h30, nós então trazemos um tema relacionado ao método mutante. Lembrando que o método mutante é um método que vem ancorado em 5 pilares, né? O pilar do sono, do silêncio, da alimentação, do movimento e da natureza. E hoje, o tema de hoje é como aprender a pausar. E aqui eu já trago uma primeira provocação, né? O que é a pausa e qual a diferença da pausa para a meditação? Né? As pessoas me perguntam muito isso. Então, para a gente poder deixar então claro e trazer as evidências, né, do que diferencia a meditação da pausa e se há alguma diferença, o episódio de hoje vai tratar, nós vamos conversar sobre isso. Então, a pausa, o tema hoje aqui nos convida para que a gente possa estar olhando para o nosso dia, né? Todo o nosso dia, né? Esse contexto do dia, desde a hora que nós acordamos até a hora onde nós dormimos, e nesse período inteiro do dia, né? Que nós estamos conscientes do nosso dia, o quanto nós estamos presentes ou estamos distantes de nós, né? Presentes no sentido de estarmos atentos ao nosso sentimento, às nossas sensações, à nossa mente, que nos traz e nos, né, confunde muitas vezes com muitas informações, ou nós estamos já lá no outro mês, ou nós estamos ontem. Então, né, um dia inteiro, quantas vezes num dia eu me relaciono comigo, né? Eu me aproximo de mim no sentido de me observar, de trazer, né, verdadeiramente essa observação. Então, sempre que nós pausamos, nós trazemos esse lugar de atenção plena, né? Pausar não necessariamente é pausar e ficar nessa posição, né? Fechar os olhos, enfim, também é, mas pausar no sentido de vou tomar um copo de água e vou sentir a água na minha boca, vou sentir essa água percorrer a minha boca antes de engolir a água, né? Essa pausa, esse lugar de presença nos habilita a nos percebermos com mais atenção. Então, pausar, né, é uma parte nossa necessária, importante, e que nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito, né, através da medicina, através da ciência, através de inúmeros profissionais, né, o quanto para a saúde mental, o quanto para todo o nosso sistema, os momentos de pausa são importantes. E as pessoas também me perguntam, questionam qual é a diferença da meditação e da pausa. A meditação também é um lugar de pausa, também é um lugar de atenção plena, porém, nós ainda atribuímos a meditação a um lugar que nos traz um determinado conforto, ou que a gente precisa de um espaço apropriado, adequado para usar essa prática, né? Para poder estar usufruindo dessa prática. Quando a gente pensa em meditação, logo o que nos vem à mente é aquele ser em posição de lótus, né, que inspira e exala profundamente, que está num lugar sossegado, calmo, aconchegante, um lugar que vai nos trazendo, então, aquela sensação de paz, de conforto. Então, meditação também é um lugar de pausa, de presença. Porém, nós atribuímos a meditação a algo mais distante da nossa rotina, do nosso cotidiano, né? Embora a gente saiba que muitas pessoas, né, eu mesma trabalho com isso, muitas pessoas não saem de casa sem realizar a sua meditação, não dormem sem antes realizar a sua meditação. Então, a meditação também é esse lugar de pausa.
Mas a pausa, aprender a pausar, e eu sempre relaciono, né, que quem faz a meditação automaticamente, né, quem medita automaticamente aprende a pausar, e quem aprende a pausar automaticamente chega mais perto da meditação. Então, existe essa aproximação, né? Existe essa afinidade. Porém, a pausa, ela vem presente, né, com mais facilidade na nossa rotina. Então, se eu aprendo a pausar e eu observo, né, que a pausa é algo que me faz bem, né, e a gente sabe que ela realmente faz bem, aprender a pausar, trazer momentos para o teu dia de pausa, mesmo no turbilhão de informações que todos nós estamos, no turbilhão do trabalho, né, de muitas demandas, metas a cumprir, de situações dentro da nossa própria casa, que nós temos lá inúmeras funções, né, para estar executando, nós podemos sim trazer um minuto de pausa, né, algum momento de atenção. Então, a pausa é isso, é a gente parar, respirar profundamente, né, inspira e exala, eu indico sempre via nasal, e traz consciência para o teu momento. E no momento que tu traz consciência para o teu momento, tu traz a autoobservação. Então, tu consegue te perceber se tu está ansiosa, nervosa, tensa, feliz, calma, plena, enfim, né? A gente traz consciência para tudo aquilo que nós estamos sentindo, né? Para as nossas sensações. Quando nós não realizamos essas pausas, né, várias vezes no nosso dia, nós muitas vezes só acessamos as nossas sensações através da dor. Então, muitas vezes a gente precisa sentir uma dor de cabeça, uma dor no dedão do pé, uma dor na lombar, uma dor na cervical, para poder acessar o que a gente está sentindo. Então, isso é algo muito grave, né? Muito complexo, porque a gente precisa, nosso corpo precisa manifestar o desconforto para que a gente possa parar e se perceber, né? E o correto, o inteligente seria nós aproveitarmos, né, inúmeros momentos, diferentes momentos do nosso dia, realizar a pausa, né? Agora eu vou pausar, eu preciso responder um e-mail. Eu vou respirar profundamente, se para mim for confortável fechar os olhos, eu fecho os olhos, eu sinto o meu corpo, sinto as minhas sensações, volto e respondo o e-mail. Agora eu vou almoçar, então eu vou almoçar, eu vou me servir, eu vou trazer essa condição de observar o que eu quero me alimentar, vou respirar profundamente, vou trazer a pausa e vou dar atenção a cada garfada, a cada alimento que eu colocar na boca, eu vou degustar, eu vou sentir, eu vou saborear e vou engolir. Então, isso é a pausa, é a presença, né? Pausar é isso, é a gente sair literalmente de tudo aquilo que nos leva para a distração, né? Então, assim, agora eu vou pausar, eu vou me sentar aqui e vou fazer uma pausa. E aí, no momento em que eu escolho e decido fazer a pausa, a primeira coisa que eu faço é pegar meu celular e ficar ali olhando o celular e tudo que as pessoas estão postando. Isso é pausa? Não, porque, né, eu estou me distraindo, eu estou indo para um lugar completamente de ilusão, porque é um lugar que está distante de mim, e eu não consigo, então, acessar aquilo que a pausa, a atenção plena nos favorece, que é a autoobservação, que é a autopercepção, é a gente estar consciente verdadeiramente de como nós estamos e como nós estamos nos sentindo. Então, isso é algo bem interessante quando nós aprendemos, né, a realizar. Então, pausa é isso. Pausa é aquele lugar em que eu respiro fundo, me dou aquele tempo, me observo, trago atenção a todo o meu corpo, a minha respiração, a forma como eu estou. O que não é pausa? Não é pausa quando eu decido, então, parar e automaticamente a primeira coisa que eu faço é pegar o celular, por exemplo. Então, esse não seria um lugar
de pausa. Por que pausar se tornou um tema tão oportuno e tão hoje comentado, falado, tão importante, né, na verdade? Porque sim, nós estamos, né, no país mais ansioso do mundo. Nós todos estamos sofrendo de ansiedade, né? Estamos ansiosos. E por muito tempo a gente considerava que a ansiedade, estar ansiosa, estar nessa dinâmica do piloto automático, da não observação, da não percepção, era algo que estava relacionado muito a quem vive nos grandes centros urbanos, nas capitais, nas grandes cidades, quem tem uma vida atribulada, quem tem horário, né, para prestar, enfim. Então, durante muito tempo, era considerado ansioso, enfim, né, muito as pessoas que estavam nesse contexto. E hoje a gente observa que não, né? Até aquela pessoa que mora lá no interior, que muitas vezes não tem nem acesso a informações direito, que não tem nenhuma televisão, que dorme, né, teoricamente, assim que o sol se põe, que tem aquela dinâmica de uma vida, né, sem essa agitação, ela também está ansiosa, né? Então a gente também tem esse índice de que, embora as pessoas estejam num contexto diferente, a ansiedade é algo que está batendo lá também. Por que isso? Porque a ansiedade, ela está onde nós não estamos, né? Então, onde nós não estivermos, nós temos ansiedade. Então, se eu estou aqui agora falando e vocês estão me ouvindo e nós estamos totalmente presentes, escutando de verdade isso, nós então não estamos nesse índice de ansiedade. Agora, se eu estou aqui falando, ouvindo, mas já estou, né, prestando atenção ou trazendo para o meu corpo informações do que eu vou fazer logo em seguida que eu terminar essa fala, ou que eu terminar essa escuta, eu já desperto, né, já disparo em mim hormônios que já estão se mobilizando para me levar para outro lugar, embora eu esteja aqui e queira estar aqui. Então, essa é a relação. Então, mesmo aquela pessoa que está lá no interior, ela pode estar lá, presente, tirando o leite da vaca, vamos supor, né? E estar pensando que depois ela precisa pegar o carro e ir em algum lugar para fazer alguma coisa. E só esse fato dela estar ali, não presente, já libera uma cascata hormonal que nos leva à ansiedade. Então, a ansiedade é isso, é nós prestarmos atenção sempre onde nós estamos. Se eu estou aqui, eu estou de verdade. Então, se eu estou de verdade, mente, corpo, coração, alma, né? Como eu digo, toda essa inteireza que nós somos, nós estamos distantes do que nós chamamos de ansiedade. Isso é fácil? Não é fácil, mas é exercício, é prática. Então, quanto mais eu estimulo, né, o meu corpo, todo o meu ser a buscar as pausas, a entender a atenção plena, a meditar, mais habilidade eu vou ter de testemunhar em mim mesma se eu estou ansiosa ou não. Né? Esse é um ponto bem importante, porque muitas pessoas elas não percebem a ansiedade. Elas só vão perceber a ansiedade quando elas estão no pico máximo, ou através de uma síndrome, né, uma crise de síndrome do pânico, ou quando o coração realmente dispara e a situação fica mais complexa, né, quando nós temos uma crise forte, aguda de ansiedade, porque nós vamos indo e manejando e meio que engambelando, né, todo o nosso corpo nessa situação. Então, aprender a pausar é fundamental. E nós deveríamos pausar desde a hora que nós acordamos, porque geralmente quando nós acordamos, né, no primeiro momento em que nós acordamos, nós temos aquela sensação de, ai, nossa, tudo de novo, começou outro novo dia, parece que eu nem dormi, eu estou cansada.
Aí é o lugar da primeira pausa, aquela respiração profunda, consciente, aquele ar que entra e sai somente pelas narinas. Respira profundamente, né? Traz esse movimento. E organiza teu corpo para depois, então, sair da cama e começar os afazeres, né? Quando a gente lava uma louça, por exemplo, né? Vai lá e lava a louça. Então, o ato de lavar a louça é um ato que nos convida, por exemplo, a estar presentes, mas a gente muitas vezes lava a louça já pensando no que tem depois de demanda, né? Isso está na nossa natureza. E sempre que nós não estamos naquele lugar, nós já estamos acionando, mobilizando uma cascata hormonal que se prepara para ir lá, para realmente ir lá. Então a gente se prepara para isso. Só que muitas vezes a gente não vai, né? Ou o nosso corpo ou a nossa mente. Então a gente mobiliza uma cascata hormonal que às vezes nem é utilizada. Então isso vai se somando, somatizando em nós e nós vamos então aumentando cada vez mais essa facilidade de se sentir ansiosa. Um outro lugar que nós também temos muita facilidade de nos perdermos, né, de sair dessa presença é na hora do banho. Geralmente, né, muitas pessoas, eu ouço muito, né, das minhas clientes dizer: nossa, na hora do banho, realmente, eu já resolvi todos os problemas da minha vida, eu já respondi todos os e-mails que ficou pendente, eu já sei o que eu vou dizer para o meu chefe, para minha colega, aquilo que escutei hoje, que eu não gostei muito, eu já sei como é que amanhã eu vou buscar o assunto e vou chamar de novo. Então, geralmente, o banho é algo que a gente nunca faz sozinha, a gente sempre está acompanhada na hora do banho, né? Sempre tem alguém, alguma coisa que interfere aquele lugar de presença, de atenção plena. É a minha pausa. Agora eu vou tomar um banho, eu vou sentir a água, eu vou sentir o peso, o fluxo, eu vou sentir todas as partes que a água toca o meu corpo. Eu vou relaxar, eu vou respirar profundamente, eu vou sentir os aromas, eu vou, enfim, eu vou estar mobilizando, me mobilizando para estar totalmente presente, percebendo aquele instante, né? Então, isso é aprender a pausar. Dentro das empresas, a gente trabalha muito, né? Mobiliza muito esse movimento. Para tudo, vamos respirar profundamente, afasta do computador, coloca os dois pés no chão, as mãos sobre as coxas, os ombros para trás e para baixo, abre o peito. Isso facilita, porque nós estamos cada vez mais assim, e a ideia é a gente estar assim, né? Peito aberto, ombros para trás, para baixo, coluna ereta. Fecha os olhos e por um minuto respira profundamente, mas profundo mesmo, aquela respiração que tu sente, né? A região abdominal crescer, né? Cresce, expande, aquele lugar de abundância. E na exalação tu sente aquele lugar que recolhe, aquele lugar, né, de recolhimento, aquele lugar onde tu vai lá no fundo. Então esse é o movimento da pausa. Eu expando e contraio, e esse movimento, esse intervalo, né, entre esse inspirar profundo e esse exalar profundo, esse mínimo intervalo, é o intervalo onde nós literalmente sentimos a nossa presença, é onde nós temos acesso à nossa existência, né? Então, isso é fundamental, né, para a nossa qualidade de vida, para que a gente tenha uma vida com mais atenção, com mais plenitude, e que a gente possa, nesse processo, né, porque geralmente o que nos mobiliza muito é o final do percurso, né, é aquilo que, agora quando eu fizer tal coisa e terminar tal coisa, então eu vou fazer o que a Jaque está dizendo, eu vou começar a pausar mais. Não, vamos curtir o processo, né? Essa linha, essa caminhada, sabe? Essa trilha, o processo é que é encantador. Então, hoje já fica a dica, né? Escolhe para começar um primeiro momento do teu dia, para que tu pause. O tomar água, tudo nós fizemos no piloto automático, nós comemos sem prestar atenção no que nós nos servimos,
nós nos alimentamos, mastigamos, sem nem sentir o gosto do alimento, né? Engole. Nós tomamos água sem sentir, eu tenho sede, mas eu nem sinto a água, eu engulo a água, né? Então, como é que é essa relação, né? E eu acho fundamental a gente trazer aquilo que eu comentei lá, né, no comecinho da fala. Por que às vezes, né, na maioria das vezes, a gente precisa trazer essa atenção quando o nosso corpo, ele pede atenção através da dor, né? Por que a gente precisa, às vezes, acessar a dor para trazer atenção? Por que a gente não pode trazer atenção quando nós estamos bem? Ou quando nós estamos nesse cotidiano mesmo, nessa rotina, nesse processo, nessa caminhada? Por que eu tenho que, às vezes, trazer atenção só quando eu estou de férias e eu estou na frente de uma bela paisagem? Né? Então, que a gente possa estar nos habituando cada vez mais às pausas. Pausar, parar, respirar profundamente, trazer atenção, né? Quando a gente pausa, a gente abre um espaço de escuta muito importante, um espaço de escuta para o nosso corpo, para a nossa mente, para toda essa inteireza que nós somos. E aí entra um ponto também muito interessante, que quanto mais a gente vai criando a habilidade dessa pausa, dessa atenção plena, dessa escuta, dessa meditação, dos momentos em que a gente encurta o espaço entre nós mesmos, né? Porque são nesses momentos que a gente abre espaço para estar em nós. E nós somos o nosso maior porto seguro. Não existe porto seguro melhor, mais seguro do que nós mesmos. Então, cada vez que nós pausamos 1 minuto no nosso dia, várias vezes, cada vez que eu medito, cada vez que eu trago atenção para mim, eu encurto essa distância. Eu vou chegando cada vez mais e mais perto de mim. E isso é o que nos traz o conforto, o bem-estar, saber, né, que nós podemos acessar as nossas sensações. E é através disso que a gente pode estar curando aquilo que precisa ser curado verdadeiramente, né? Através dessa escuta que vem carregada de compaixão, que vem carregada de gentileza, que vem carregada de resiliência, onde nós aprendemos a entregar tudo isso para nós mesmos. Porque muitas vezes a gente tem facilidade em dar para o outro, mas a gente tem dificuldade em dar para a gente porque é difícil, é desafiador estar perto de nós. É desafiador estar diante, né, de quem nós somos verdadeiramente. Mas, ao mesmo tempo que é desafiador, é revelador. É um belo presente. É satisfatório a gente poder dizer que a gente se conhece e que a gente está evoluindo cada vez, cada degrau, para chegar mais e mais perto de nós, para encurtar esse fiozinho que nos distancia de nós mesmos. Então, pausar é isso, meditar também é isso, atenção plena também é isso, né? O importante é a gente perceber, né, que ansiosos nós vamos estar cada vez que nós não estivermos em nós, cada vez que nós estivermos longe de nós. E quanto mais a gente vai trazendo, encurtando esse fiozinho e trazendo esse lugar de presença, mais e mais perto de nós vamos estar. Eu comento sempre, né, que muitas vezes a gente passa por uma situação no nosso dia, uma situação desconfortável, e uma discussão com alguém, um problema no trânsito, qualquer situação que nos tire, né, daquele conforto, que nos traga, nos faça mal, né? E, para quem sabe pausar e meditar, o que faz, né? Trouxe o desconforto, senti que não estou bem, eu vou então fazer o meu momento de pausa, eu vou respirar profundamente
e vou deixar aí, né? Quando exalar, eu exalo junto esse mal-estar, essa angústia. Só que cada vez que eu vou, né, contar, repetir o caso, né? Chego em casa, vou contar para minha mãe, para o meu marido, para o meu filho, enfim, o que aconteceu, eu mobilizo tudo novamente. Toda aquela cascata hormonal, né, de hormônios que são liberados para que a gente esteja pronto para lutar ou fugir, por exemplo, mesmo eu estando em casa, de pijama, se eu contar, né? Porque eu não vou contar hoje aconteceu assim, aconteceu, eu vou contar hoje aconteceu uma coisa horrível. Olha só, eu já estou acionando, né? Hormônios como adrenalina, cortisol, que vão se mobilizar para eu estar pronta para lutar ou fugir. Então, quando a gente aprende essa escuta, né, por nós mesmos, essa atenção plena, a gente até sabe que vai mobilizar essa cascata hormonal, mas a gente também sabe a forma de voltar para casa, né, de reorganizar toda a nossa bioquímica para que a gente possa verdadeiramente ficar bem. Então, né, pausar é isso, é trazer mais e mais momentos de presença, de atenção plena, de acolhimento com amor, compaixão, gentileza por nós mesmos. Pausar é encurtar essa distância, né, de nós com nós mesmos. Meditação é essa pausa ampliada, mais tempo, né, mas o processo, né, ele é o mesmo, eles se correlacionam, eles estão juntos, né? Mas o recado aqui principal é que eu não preciso nenhum ambiente especial, não preciso estar sentada em posição de lótus, eu posso aprender a pausar em qualquer lugar, né? Em qualquer tempo, em qualquer situação, certo? E esse é um antídoto fundamental para o alívio da ansiedade. Eu trouxe aqui como indicação, né, um livro, para quem quiser, tiver mais interesse, do Jon Kabat-Zinn. Esse livro é fantástico, meditação é mais o que você pensa, né? Então ele é bem interessante a leitura, né? E vai nos mostrando assim o quanto os recursos, todos os recursos estão dentro de nós. Então, antes de finalizar, eu vou convidar para a gente fazer uma pausa, né? Para a gente poder finalizar inteiras, né? Nesse lugar. Então, quem estiver sentadinho aí, coloca os pés, né? Posiciona bem os pés no chão, as mãos assim, né? Sobre as coxas, os ombros para trás e para baixo, peito aberto. E se for confortável, descansa as pálpebras sobre os olhos. Respira profundamente pelas narinas, trazendo esse movimento, né? A cada inspiração, eu vou expandindo cada vez mais a região abdominal. A cada exalação, eu vou contraindo a região abdominal e vou sentindo esse fluxo, o fluxo do ar que entra e sai pelas minhas narinas. E vou trazendo consciência, autoobservação para todo o meu corpo, sentindo a presença dos meus pés que tocam o chão, sentindo a temperatura das minhas mãos nesse instante, que tocam as minhas pernas, a textura do tecido que separa a minha pele da pele das mãos. Vou sentindo a presença dos meus ombros, das minhas escápulas, do peito aberto. Vou trazendo a presença do meu rosto. E nessa presença do meu rosto, eu vou observando se nesse momento eu tenho facilidade em sorrir. Inspira, exala profundo, vai abrindo os olhos.
e agradecendo esse momento de pausa. Tá certo? Desejo aí tudo de bom e até o nosso próximo encontro.